Então, o primeiro método de validação que nós vamos ver é esse holdout. Todos esses métodos de validação que nós vamos ver, eles, a grosso modo, eles operam dividindo o seu conjunto de treinamento, o seu dataset, em alguns grupos, e treinando com alguns grupos e testando com outros grupos. Isso tudo para não fazer seu modelo preditivo decorar o dataset inteiro, para que ele consiga, a partir daqueles exemplos que ele usou para treinar, ele consiga abstrair o conhecimento, as regras de classificação, sem decorar todos os dados, né, todo o dataset. Então, nesse mecanismo aqui, holdout, a ideia é dividir esse seu dataset em dois subconjuntos. Um deles vai ser um subconjunto para treinamento, que você vai usar para treinar o modelo, e o outro um subconjunto que você vai usar para testar o modelo. A regra geral é você usar essas proporções aqui, ó, 80% para o conjunto de treinamento e 20% para o conjunto de teste. Ou seja, imagine que esse grande retângulo aqui é todo o seu dataset. Sei lá, imagine que o seu dataset tem 100 exemplos ali dentro. Nessa técnica de holdout, você vai usar 80% desses exemplos para treinamento e 20% deles você vai deixar separado, não vai usar durante o treinamento e você vai usar para testar a eficiência do seu modelo preditivo. Como é que você faz essa separação? Você pode simplesmente dividir os 80% primeiros elementos do dataset para treinamento e os 20% últimos para teste. Mas o ideal é sempre que você conseguir, você estratificar esses elementos, os elementos desse subconjunto, né? O que seria essa estratificação? É você garantir que cada um desses subconjuntos aqui, tanto o de treinamento quanto o subconjunto de teste, tem a mesma proporção de classes. Então, se desses 100 exemplos aqui você tem 50% que a decisão é sim, e os outros 50% que a decisão, que a classe é não, quando você estratifica, você monta esses 80% aqui de forma a respeitar essa proporção. Então, você teria aqui 40% 50% dos 80 sim e 50% dos 80 não. E a mesma coisa aqui no conjunto de testes, mantendo a proporção de classes dentro deles. Esse é o primeiro passo, né, dessa validação holdout. O segundo passo é você treinar o modelo usando esse conjunto de treinamento, certo? Se for um multilayer perceptron ou um perceptron normal, você roda aqueles algoritmos lá, aquele algoritmo de treinamento para ele encontrar os pesos, com aqueles critérios de parada que nós vimos. Aí você treina usando esse subconjunto de treinamento e depois que o treinamento finaliza, você testa o seu modelo usando o conjunto de testes que você não apresentou, você não utilizou durante o treinamento. A partir desse teste aqui, com o subconjunto de testes, você monta a sua matriz de confusão para extrair as métricas. Então, você usa esses testes, esse subconjunto aqui de testes, para montar a matriz de confusão e extrair as métricas, certo? As métricas são aquelas que nós vimos lá na aula passada, né? Acurácia, precision, recall. Só coloquei os desenhos aqui da matriz de confusão e das fórmulas para a gente lembrar que é aquilo que nós vimos já na aula passada. Vamos ver um exemplo aqui de como é que funcionaria essa validação holdout. Então, o primeiro passo é você separar o seu dataset em dois subconjuntos, de treinamento e de testes. O dataset que eu trouxe de exemplo para vocês aqui é bem famoso na área de modelos preditivos, é o dataset IRIS, que está disponível nesse link aqui. O que é essa íris? Íris é um tipo de planta. Aqui eu estou dando dois exemplos. É uma plantinha que, nesse dataset, tem 3 variações dessa planta, 3 espécies, né? A espécie íris setosa, a espécie íris versicolor, que elas têm diferença aqui na flor, basicamente. Então, esse dataset foi coletado aqui uma amostra de 100 e poucas plantas, né, 100 e poucas flores,
com várias da espécie setosa, várias da espécie versicolor e várias de uma outra espécie, que vocês vão ver depois. Foi medido aqui o tamanho da sépala da flor e a largura da sépala, e o tamanho da pétala e a largura da pétala de cada uma dessas flores, e um especialista atribuiu uma classe, atribuiu uma espécie. Ele disse, não, uma flor com essas medidas aqui de comprimento e largura da sépala e comprimento e largura da pétala é da espécie setosa. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu simplifiquei um pouco, eu peguei só 10 exemplos, e para deixar claro aqui, né, são 4 atributos, ou seja, cada uma dessas entradas aqui tem 4 variáveis, essas aqui são as variáveis de cada entrada, variáveis. Nesse exemplo simplificado, tem só as 2 classes, essas 2 espécies aqui, setosa e versicolor. Então, aqui tem 10 exemplos. Vamos separar aqui em um subconjunto de treinamento e um subconjunto de testes. O primeiro passo para fazer essa separação, se eu quiser, né, fazer uma separação estratificada, eu preciso primeiro estratificar e identificar aqui as proporções de cada uma das classes que tem lá nesse nosso dataset. Então, eu tenho 10 exemplos ao todo, e aqui nós temos 2 classes, então eu vou ter a setosa e a versicolor. Na setosa, desses meus 10 exemplos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 de 10 que são da espécie setosa, e, consequentemente, eu vou ter 6 de 10 que são da espécie versicolor. Isso aqui vai dar uma proporção de 60% e 40% da espécie setosa e da espécie versicolor. Vejam que é um dataset não balanceado, digamos assim, né? Isso é normal, você vai se deparar com isso quase sempre. Isso significa o quê? Quando eu for montar aquele subconjunto de treinamento e de testes, vamos desenhar aqui o subconjunto de treinamento e o subconjunto de testes. Então, aqui eu vou ter o treinamento e aqui o testes. Primeira coisa, né? Vou dividir em 80% para treinamento e 20% para testes. Como eu tenho 10, então eu vou ter aqui 8 casos para treinamento e 2 casos para teste. Então eu tenho que tentar manter essa proporção aqui, 60-40 de cada espécie, nesses conjuntos de treinamento e de testes. Para a gente montar aqui o conjunto de treinamento, eu tenho que fazer aqui 60% do versicolor e 40% do setosa. Então, aqui, de novo, arredondando para 3 e arredondando para 5, aqui. Então, eu vou botar 40% da espécie setosa, vou botar 3 setosas, aí eu posso pegar quaisquer um deles aqui, vou botar, por exemplo, aqui o 1, o 2 e o 3, certo? E vou pegar 5 exemplos da versicolor, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, por exemplo. Aqui o 5, o 6, 7, o 8 e o 9. E para testes, sobrou aqui o 4, que eu não usei, e o 10, que eu também não usei, que a gente arredonda para fazer essa estratificação aqui, né? Para manter estratificado. Então, eu vou ter aqui o 4 e o 10. Pronto. Já separei, já estou com os meu subconjunto de treinamento e o meu subconjunto de testes preparados. Próximo passo agora, seguindo lá a validação holdout, é você treinar sua rede, ou seu modelo preditivo, aqui eu estou dando um exemplo com uma rede, né? É treinarmos essa rede, usando aqui o nosso subconjunto de treinamento, certo? No caso aqui do exemplo do MLP, né? O resultado aqui desse treinamento vai ser aqueles pesos lá para cada uma dessas entradas aqui. No final, a gente vai ter um valor de peso aqui para elas, né? Valor de peso. Isso caracteriza o aprendizado aqui no MLP. Todo esse treinamento que eu vou fazer para fazer com que o meu MLP aprenda, eu vou fazer com aquele subconjunto de treinamento. Eu vou usar somente o subconjunto de treinamento para fazer a nossa rede encontrar os valores de peso, certo? Somente esses exemplos aqui, para fazer o treinamento.
O subconjunto de testes, ele vai entrar num outro momento, que é onde você vai avaliar a sua rede. Você vai usar esses exemplos para avaliar o desempenho, certo? Então, numa etapa de treinamento, você usa esse subconjunto aqui para treinar a rede, e depois você vai usar esses 20% aqui de testes para identificar como que a rede se comportou. No caso aqui do MLP, você faria aquela propagação, que vocês até fizeram um exercício, né, de propagar as entradas aqui por toda a rede, para fazer ela calcular as saídas, né? Você vai fazer com que cada uma dessas entradas aqui do subconjunto de testes passe pela rede e verifique a saída, para você justamente montar a matriz de confusão. Isso aqui você vai montar a matriz de confusão somente sobre esse subconjunto aqui de testes, para poder calcular aquelas métricas lá, de acurácia, precision e recall. E aí você vai ter os valores calculados de desempenho, de performance da sua rede. É basicamente isso. Você separa o conjunto total de dataset que você tem disponível para treinar a sua rede, usa apenas 80% para fazer o treinamento, separa 20% para fazer o teste depois. Essa é a aplicação desse 80-20%, conjunto de treinamento e conjunto de testes. Bom, uma deficiência dessa validação holdout é o seguinte: ela pressupõe que você vai separar, né, em dois subconjuntos, um para fazer o treinamento e um para fazer testes. Regra geral, 80% do dataset para treinamento e 20% para testes. Mas como que você vai separar esses 80% e esse 20%? Aqui eu tentei fazer um desenho para ver se vocês tentar deixar claro isso, né? Numa análise bem superficial, esses 10 exemplos aqui, eu consigo separar ele de 3 formas diferentes. Pode ter outras ainda, né? Mas eu trouxe 3 aqui, ó. Por exemplo, nessa opção 1 aqui, eu escolho como sendo o conjunto de treinamento os primeiros 80% aqui da minha rede e uso os últimos 20% do meu conjunto, do meu dataset, para fazer testes. Seria essa opção 1 aqui. Uma outra forma de eu fazer essa separação é pegar os 20% primeiros para o subconjunto de testes e os 80% últimos para subconjunto de treinamento. Essa é uma segunda opção. Uma terceira opção é pegar os 40% iniciais para treinamento, junto com os 40% finais, que dá 80% daí, e pegar os 20% aqui do meio para fazer o teste. Percebam o seguinte, ó. Por exemplo, ó, observe se você escolheu adotar essa opção 2 aqui, para fazer a separação treinamento-teste. Olha só o que vai acontecer. No seu subconjunto de treinamento, que é esse aqui, né? Você vai ter diferentes classes lá dentro. Você vai ter alguns que são setosa e todos os versicolor. A sua rede, então, ela vai aprender a classificar os versicolors e também os setosas. Porém, olha o que aconteceu com o nosso subconjunto de testes. Só tem casos de exemplos aqui do tipo setosa. Eu não vou fazer o teste com nenhum versicolor. Isso pode afetar, isso com certeza, né, vai afetar o desempenho do seu modelo, porque daí você vai montar a matriz de confusão, não vai ter nenhum verdadeiro positivo lá para a classe setosa, vai ficar zero, não vai conseguir extrair alguma métrica. Sem contar que o seu modelo pode ficar super adaptado. Imagine que você deu azar de que esses 80% finais aqui
fossem de uma única classe. Aí a sua rede, durante o treinamento, nunca ia se deparar com um exemplo de uma outra classe para aprender a classificar aquele tipo de entrada.